meninas. Hoje estamos dando início à apresentação das integrantes do grupo do Godlywood. E para começar com o pontapé inicial, vamos conhecer nada mais, nada menos que... Jaqueline. Isso mesmo. Tudo bem, Jaque? Tudo bem. Quanto tempo? É. Muito tempo, já todo junto. Quantos anos você tem, Jaque? Tenho 34. 34. E você conheceu Jesus, conheceu a igreja com quantos anos? Com 10 anos. 10 anos. Conta pra gente um pouquinho da sua infância. Bom, até os 10 anos, a minha família ela sofreu muito, né? Meus pais chegaram a conquistar algumas coisas, só que perderam tudo de uma vez ao ponto da gente morar de favor. E foi assim que a gente chegou na igreja. Então, morando de favor, meu pai viciado, minha mãe doente. E eu, apesar de ser criança, mas era uma criança muito nervosa mesmo, de dar chute na parede. Uma vez eu avancei no meu pai para bater nele, se ele não tivesse me jogado assim na cama, para não me machucar. Ele me jogou na cama, né, que era macio. De tão nervosa que eu era. Entendi. E conta pra gente um pouquinho da influência que a EBI tem na sua vida. Bem, já começa na minha própria infância, né? Eu cheguei na igreja com 10 anos, como eu já falei, e eu participava das festinhas, né, da EBI, que tinha Dia das Crianças, comemorações assim. Eu não cheguei a conhecer as salinhas, eu nem sei dizer se tinha, eu acredito que sim, né? Mas minha mãe só me levava nas festinhas de Dia das Crianças. E com 13 anos eu já era tia da escolinha. Aí sim que eu fui saber que tinha uma salinha, onde cuidava, contava historinha. E aí foi quando eu comecei. Minha caminhada com Deus foi assim, já na escolinha. Uma criança cuidando de outra criança. Uma criança, e nem convertida não era, porque até então eu nem lia a Bíblia, não fazia nada. Mas a obra antigamente era tão necessitada, né? Que me colocaram lá, olha, você vai ser tia da escolinha. Então, para poder ensinar as crianças, foi que eu comecei a ler a Bíblia. E eu lembro agora que eu li aquele livro Heróis da Fé, que ele conta todos os personagens, Moisés, Abraão, né? Então, como já era resumido a história de cada um, eu lia para poder contar para as crianças. Só Davi também que eu sabia contar, né? Mas foi assim que eu fui aprendendo. Bacana. E com quantos anos você foi levantada ao obreira? Eu fui levantada obreira com 14 anos. Entendi. E entrou na obra com quantos anos? 27. 27. Foi uma longa caminhada. Bacana. E conta um pouquinho dessa sua caminhada. Bom, eu entrei como obreira com 14 anos, mas na verdade eu não era convertida, né? Eu fazia tudo direitinho. Evangelizava, cuidava da igreja, cuidava das crianças na IBI, mas eu não era nascida de Deus, né? Então eu fazia, mas eu sabia que faltava algo dentro de mim. Fora alguns sentimentos, emoções que você tem, que você sabe que aquilo ali não é bom. E eu conversei com uma obreira e ela falou assim, olha, a árvore se conhece pelos frutos. Mas os frutos não é o que a gente faz, é o fruto que está na Bíblia. Então você tem que analisar. Você tem o fruto do Espírito Santo? E aí foi que eu comecei a meditar no fruto, a paciência. Aí eu fui vendo que eu não tinha aquelas coisas. Aí sim eu comecei a buscar Deus de verdade, por mim, pela minha salvação. Porque até então eu buscava Deus porque era legal, eu gostava de estar ali na igreja, gostava de estar servindo, de estar fazendo as coisas. Né? Entendi. E conta pra gente também um pouquinho sobre o pastor Evandro, como que ele chegou na sua vida. Bom, ele demorou bastante para chegar, né? Quando meu marido começou a ir na igreja, eu já era obreira, já fazia 8 anos. E então eu passei com ele todo o processo dele de conversão, eu cuidava do grupo jovem, então eu acompanhei a conversão dele, a libertação, o batismo com o Espírito Santo. E quando eu comecei a namorar com ele, ele nem era obreiro ainda, né? O pastor falou assim, olha, eu não queria namorar justamente porque ele não era obreiro. Naquela época não era comum a obreira namorar com alguém que não é obreiro. E aí o pastor, não, mas ó, ele tem futuro, você não é uma mulher de Deus? Cuida dele, né? Cuida dele, ajuda ele. E aí eu comecei a namorar com ele. Entendi.
E para vocês que querem conhecer quem é o pastor Evandro, ele deixou uma mensagem para a Jaque. Vamos ouvir? Eu conheço a Jaqueline há 14 anos e há 13 anos a gente se conhece. Nós namoramos, noivamos, casamos e a nossa relação, junto com o casamento, são 13 anos de envolvimento. E o que a Jaqueline representa para mim, eu vou resumir em apenas uma palavra: amadurecimento. Pelo fato dela ter chegado na igreja primeiro que eu, a experiência que ela teve com Deus, no início ela me ajudou muito e tem me ajudado até hoje. Então, resumindo, uma palavra da minha esposa, o que ela representa para mim, é uma mulher que me ajudou a amadurecer, tanto como homem de Deus, como servo e também como Gostou, marido. Jaque? Gostei. Uma representante, né? Né? Mas fala mais um pouquinho pra gente, Jaque, desse seu amor. Então, eu quando eu conheci meu marido, eu já tinha 21 anos e ele foi meu primeiro namorado. Namorei, noivei e casei. Nunca namorei com ninguém antes, né? E quem olhou pra ele primeiro, antes de mim, foi a minha mãe. Que um dia ela falou assim pra mim: olha, aquele rapaz ali combina com você. Aí fez aquelas gracinhas de mãe, né? E a minha mãe, como ela sempre esteve junto comigo em tudo, foi obreira comigo, a gente foi levantado no mesmo dia, ia para evangelizar junto, para as reuniões junto. Então, parecia que ela tinha meio que a visão, né? Como se Deus falasse primeiro para ela, para depois para mim. Mas foi bem legal, foi ela que falou assim. Aí eu comecei assim: tem alguma coisa. E o tamanho combina, né? Eu comecei a pensar, e aí deu tudo certo. Tá jóia. Meninas, vamos agora a um recadinho muito importante pra Jaqueline. Oi, dona Dora, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A senhora que é a mãezinha da Jaque? A senhora é a mãezinha da Jaque? Eu sou a mãezinha da Jaque. O que a senhora tem para falar sobre ela? Eu tenho que falar sobre ela? Eu tenho que falar sobre ela tudo de bom. Como que era a infância dela, dona? Oi. Dona Dora, como que foi a infância dela? A infância dela foi calma, porque ela já se criou desde os 10 anos na igreja, né? Então foi sempre do meu lado, onde eu ia, ela estava junto comigo. Nunca deu nenhum problema, nunca gostou de sair, a não ser pra igreja, nunca foi pra ver se combater amizade que não merecia. Uma menina boa, não tem o que falar dela. É? Não sentido, graças a Deus. Só coisa boa. Quer dizer que a senhora é uma mãe coruja? O primeiro namorado foi o pastor que ela casou. Que legal, dona Dora. Graças a Deus. Não tem o que falar, não. Você nunca me deu trabalho, não. Dor de cabeça, preocupação. Nenhuma coisinha dessa eu nunca tive, não. Agora só tenho muita saudade de estar ausente. É, né, dona Dora? É o preço a pagar, né? Com certeza. Só que é uma saudade com muita alegria, muita felicidade. Amém. Dona Dora, a senhora queria deixar um recadinho para ela? Ela não tá aí com a senhora. Não, não tá não. É tudo escondidinho. Tá. Então, eu quero deixar mandar um abraço pra ela, que tô tentando falar com ela desde ontem, não consigo. E aqui tá tudo bom. Tá quente aqui hoje. E que tô querendo falar com ela. Então tá bom. Dona Dora, foi um prazer falar com a senhora, viu? Meninas, essa foi a dona Dorinha, a mãe da Jaque, de 72 anos. Gostou? Bonitinha ela. É fofinha, né? Fofinha mesmo. Quanto tempo ela tem de obra? Acho que 24 anos, assim, por aí. Bacana. E você tem uma outra paixão, né, Jaque? Então, minha outra paixão é o artesanato, né? Fazer trabalhos manuais, decoração, essas coisinhas assim que eu gosto de aprender um pouquinho de cada coisa, de ter curiosidade. Se eu vejo uma coisa, eu vou comprar, eu imagino como que aquilo foi feito, se eu poderia fazer aquilo. Algumas coisas a gente consegue, né? Mas eu vou tentando. E dentre elas tem uma coisa que eu gosto muito, né? Que é costurar.
Quando eu era solteira, eu tinha uma máquina, fazia boneca, cheguei até a vender. Mas como a gente vai fazer a obra, não dá para carregar, né? E antigamente as máquinas eram bem pesadas, grandona. Aí recentemente eu comprei uma, né? Todo mundo tem o sonho de ter um computador, de ter um telefone de última geração. Eu queria uma máquina para fazer minhas coisinhas, alforje para a igreja. Porque eu penso assim, tudo que eu penso para mim hoje é para obra, mesmo que seja um hobby para mim, que é esse caso, né? De costurar. Então eu posso te dar um presente? Pode? Gente, eu vou interromper só um pouquinho, tá? Fiquem aí. Você não vai sair daqui? São muitas emoções que eu vivendo hoje. Meu Deus, olha, uma lembrancinha pra você. Não sei se você vai gostar. Vamos ver. Tá bom. É verdade. E o nó tá feio. Vamos lá. É a cara dela, pessoal. Eu acho que ela adorou. Não, olha, tinha que ser, né? Não podia ser outra coisa. Você gostou da cor? Combina com a sua blusa. Combina com a minha blusa, não. E a minha cor favorita é azul, né? Faz de Então pronto. tá tudo certo. Fora que não vai acabar nunca esse tamanho desse Acaba, porque você usa muito, acaba sim. Bom, já que o papo tá bom, tenho certeza que as meninas estão gostando muito de conhecer você. E eu queria que você falasse um pouquinho do God Lewood, os benefícios que trouxe para a sua vida. Bom, o God Lewood, ele é uma mudança na minha vida, né? Ele mudou a minha visão em muitas coisas que antes eu achava que era bobeira, que não era importante. Porque às vezes a gente se preocupa com o grande, né? E esquece dos detalhes. Eu acho que é isso que ele trouxe, assim, os detalhes de muitas coisas, como cuidado comigo, né? Cuidado com a casa, com o marido. Às vezes aquela tarefinha que a gente olha assim e fala assim, ah, essa é bobinha. Mas é essa que a gente vê que a gente está deixando de dar o melhor. Né? Porque às vezes a gente, eu evangelizo, eu atendo, eu faço alguma coisa assim. Mas tem sempre aquele detalhezinho que a gente deixa passar. E é isso que ele resgatou em mim. Tá joia. Meninas, então nós ficamos por aqui. Foi um prazer conhecer mais de você. Como se eu não conhecesse. Né, gente? Somos a boa atriz nesse momento, né? E ficamos por aqui. Deus abençoe vocês. Você quer deixar algum recado para as meninas, Jaque? Eu queria deixar assim, para as meninas aproveitar o God Lewood para se exceder, né? Porque o God Lewood mostra pra gente que a gente é capaz de melhorar, né? E que a gente pode, a cada dia a gente descobre algo novo que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar, e para não perder essa oportunidade, né? De querer crescer, de querer desenvolver e não deixar que as tarefas passem a ser uma monotonia, algo mecânico, né? Mas que a cada dia Deus mesmo venha dar direção para que as tarefas venham acrescentar na nossa vida, que é esse o objetivo de tudo. Tá jóia, recado dado. E você que está nos assistindo hoje, você vai ser a próxima que vai contar sobre a sua vida e a sua história. E é isso que queremos ver em breve. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, gente. Espera um pouquinho, tem mais da Jaque, tá? Não sai daí não, espera aí. Deus te fez para brilhar, você é princesa, única, especial, pérola escolhida, fazendo a diferença, dedicando a vida para a glória de Deus Pai. Em cada luta que você venceu, que tentou te marcar, não desistiu dos sonhos de Deus. Ele te fez quem agora é. Um dia